Olá, tudo bem? Estamos em novembro e durante esse mês a gente escuta falar bastante sobre a campanha Novembro Azul. Essa iniciativa, que é realizada em todo o mundo, tem como objetivo conscientizar a população masculina sobre a prevenção do câncer de próstata. Isso porque, em grande parte dos casos, a doença se desenvolve lentamente e sem apresentar sintomas. E para falar sobre a saúde do homem, o De Bem com Você de hoje recebe o Dr. Luiz Cláudio Lima Alves. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Gisele. Seja muito bem-vindo. Nós que agradecemos. Doutor, para a gente começar aqui nossa conversa, Novembro Azul, quais são os exames que todo homem precisa fazer? Para a gente falar sobre os exames, a gente tem que estratificar de acordo com a faixa etária. Então, acima dos 40 anos, todos nós, estendendo também para as mulheres, a gente tem que fazer os exames bioquímicos, que é o hemograma, a dosagem da glicemia, colesterol, triglicérides, função renal, função hepática, função da tireoide, vitaminas e também, no caso específico do homem, a dosagem do PSA. Antes disso, antes dos 40 anos, a gente tem que analisar os fatores pessoais, os antecedentes pessoais e os antecedentes familiares de cada homem. Por exemplo, se o paciente tem hipertensão, tem diabetes, é obeso, é tabagista, tem história de doenças cardiovasculares na família, por exemplo, infarto, tem história de doenças do trato gastrointestinal, câncer de estômago, câncer de intestino na família, essa avaliação deve-se iniciar antes. Depois dos 50 anos, a gente associa a realização do exame do toque retal e também os exames de imagem, o ultrassom de abdômen total, completo, e a gente vai fazendo periodicamente. Além disso, a avaliação do trato gastrointestinal é importante, realização de endoscopia digestiva alta e colonoscopia também periódicas. Numa análise geral, numa síntese geral, é isso que a gente faz. Seria o ideal, né, doutor? Seria o ideal. Perfeito. Mas antes da gente continuar a conversa aqui, eu preciso te pedir licença, porque eu esqueci, gente, de cumprimentar ela, Ana Furtado, que está aqui, ó, do meu ladinho, com a tradução em Libras. Ana, muito obrigada. Você é uma querida, maravilhoso contar com a sua participação em mais esse De Bem com Você. E é importante também a gente falar que a tradução em Libras está presente, essa acessibilidade está presente em toda a programação da TV Câmara. Ana, de volta aqui para o estúdio com o doutor. Doutor, além do urologista, quais outros especialistas que é importante o homem colocar ali? Eu preciso fazer uma rotina de exames. Então, vou procurar o urologista e quais outros profissionais? Cardiologista é muito importante e o médico do trato gastrointestinal são importantes. As outras especialidades eu acho que são mais pontuais. Por exemplo, um ortopedista, quando eu estou com alguma queixa específica, o otorrino, quando eu tenho alguma queixa específica, mas o cardiologista e o médico do trato gastrointestinal são fundamentais. O oftalmologista, a avaliação de glaucomas, outras patologias, também eu acho importante. Tudo para deixar a saúde em dia. Em dia, exatamente. Perfeito. E a gente sempre fala no De Bem com Você que prevenir é muito melhor do que tratar. E nessa questão de prevenção, a atividade física é uma ótima aliada. O repórter Matheus Andrade foi conversar com o Juarez Pascoal, que além de praticar atividades físicas, também fica atento a outros cuidados com a saúde. Matheus, conta essa história pra gente. Vamos conferir aqui, doutor? Vamos. Oi, Gi, tudo bem? Que honra fazer a minha estreia aqui no programa e eu já começo falando de um assunto muito importante, Novembro Azul, cuidados masculinos, cuidados esses que são físicos e também mentais, viu? Para falar sobre isso, a gente conversa com o Juarez Pascoal, morador aqui de São José dos Campos, que tem quase 60 anos e adota uma rotina de cuidados aí, cuidados físicos e mentais também. Juarez, muito obrigado pela sua participação. Conta pra gente como surgiu essa vontade de adotar esses hábitos. Dá trabalho? Não dá trabalho. Dá trabalho é não fazer atividade física, né? E obrigado pela oportunidade de conversar um pouco com vocês aqui. O trabalho que dizem que dá é aquela
preciso ir treinar hoje, preciso ir treinar, vou deixar para segunda. E acaba não indo nunca, e a pessoa tem que ter um pouco de disciplina. Com disciplina e boa vontade você treina, e depois que começou a treinar, e se alimentar bem, dormir bem, tomar bastante água, você consegue ter uma rotina boa, com longevidade. Disciplina é a palavra-chave e, como você falou, não dá trabalho quando é feito com amor. Conta pra gente quais são os hábitos que você adota. Você falou aí de dormir bem, também tomar água é muito importante, né? O que você tem adotado para a sua vida? Sim, eu faço atividade física diariamente, né? Faço atividade física todos os dias. A minha alimentação, ela começa na parte da manhã, já com um bom café da manhã, com bastante proteína. E meu carboidrato é importante também para eu poder ter energia para o dia inteiro, não só para atividade física, mas para o meu dia mesmo. Não sou profissional, então eu trabalho para poder continuar essa vida aí maluca. Corpo e mente estão diretamente ligados. Quando o corpo vai bem, a mente vai bem também e vice-versa. Quais são os benefícios que você tem identificado na sua vida com o hábito dos exercícios físicos? Eu passei a conseguir, é difícil você fazer isso, mas eu consigo, durante a corrida, uma prova aí de 20 quilômetros ou 15 quilômetros, eu consigo mentalizar pensamentos positivos durante a corrida, eu dou uma apagada assim na vida do dia a dia, nas preocupações, e eu consigo meditar correndo, coisas que são poucas pessoas que conseguem, eu consigo fazer isso, isso é muito legal. Juarez, a gente está falando de Novembro Azul, você até está vestido de azul, combinando com o mês que a gente está conversando, e a gente sabe que, infelizmente, muitos homens ainda sentem certa dificuldade em procurar ajuda médica. Qual é a dica que você deixa para quem está nos acompanhando em relação a essa dificuldade, a esse medo? Eu acho que o tabu é grande ainda, os homens ainda têm um pouco de preconceito em ir no médico, procurar falar sobre câncer de próstata, mas eu acho muito importante, é fácil, é só conversar com o seu médico, ele vai te orientar, vai te explicar, vai te dizer que é tranquilo, é simples, e o alerta que eu dou é que se deixar para mais tarde, as coisas podem ficarem pior, a doença ela judia do cara. Então eu faço um apelo, vá fazer seus exames. Muito obrigado pela sua entrevista, Juarez. Pessoal, então fica a dica, é legal a gente ver exemplos como esses, porque nos motivam, né? E no próximo bloco a gente vai conversar com um psicólogo para falar justamente sobre essa dificuldade que muitos homens sentem em buscar ajuda médica. É daqui a pouquinho, não saia daí. Muito obrigada, Matheus. Agradeço também a participação do Juarez. E é isso, né, doutor? Atividade física, uma boa alimentação e nunca esquecer também da qualidade do sono para a saúde ficar em dia. Exatamente. Parabéns ao Juarez. Ele pode ter certeza que ele está servindo de inspiração para muitas pessoas que convivem com ele e a praticar atividades físicas como ele pratica. Ele, tenho certeza, você viu que ele falou que quando isso ajuda ele a combater o estresse, ele faz a meditação, né, que é o meditar em movimento, ajuda a combater o estresse, e assim ele está mantendo os níveis de hormônio dele adequados, com certeza, praticando essas atividades e servindo como inspiração também para outros. Ótimo, é isso mesmo. E é o que ele falou, né? Procure o médico antes. Prevenir é sempre muito melhor do que tratar. Muitos homens ainda demonstram resistência quando o assunto é saúde mental. Além de buscar menos assistência médica preventiva, os homens também falam menos sobre as emoções, angústias e ansiedade. E como o repórter Matheus já adiantou pra gente, depois do intervalo ele volta com a participação de um psicólogo que vai trazer alguns alertas sobre a saúde emocional masculina. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Quando o assunto é bem-estar masculino, vale destacar que, além da necessidade de exames regulares e consultas médicas, é importante ficar atento à saúde mental e emocional. Sobre esse assunto, eu chamo novamente o repórter Matheus Andrade, que agora está com um psicólogo. Oi, Matheus!
Hoje eu estou de volta para falar sobre esse assunto tão importante, Novembro Azul, cuidar da saúde física e mental. No último bloco, a gente estava conversando sobre essa dificuldade que muitos homens ainda sentem em buscar ajuda médica, e essa ajuda seja ela para o corpo ou também psicológica. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Rafael Ribeiro, que é psicólogo aqui em São José dos Campos. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Fala pra gente quais são os motivos que levam os homens a terem essa certa dificuldade, esse receio em buscar ajuda médica. Gente, muito obrigado. O que leva os homens a não buscarem ajuda é justamente essa questão sócio-histórica, né? Nós fomos ensinados a não buscarem ajuda, e isso vem de uma construção até mesmo desse machismo estrutural, da qual o homem realmente não pode sofrer, não pode chorar, não pode se expressar, então tem que manter aquela dureza de caráter, tanto física quanto mental. Então eu entendo que essa baixa procura por saúde mental e saúde física vem dessa construção antiga que nós homens realmente não podemos nos expressar e não podemos pedir ajuda. Sobre esses estereótipos culturais que você citou, né? De que maneira eles impactam na saúde masculina? Por exemplo, o homem que às vezes negligencia cuidar da sua própria saúde pode acabar desenvolvendo alguma doença, seja ela física ou então psicológica? Com certeza. Tanto na questão de toques, né? Os homens, assim, em geral, acham que o toque masculino de outro homem na questão da saúde, né? Pode vir a demonstrar uma fragilidade sexual, alguma coisa que vá ao tocar ou vá inserir nele. Isso vira uma questão de... Perdão, gente. Vira uma questão de fragilidade na sua própria definição de masculino, e também numa outra miríade de doenças emocionais, angústias, depressões, tudo isso vai aglutinando, e isso vai trazendo sérios danos, tanto físico quanto emocional para as pessoas. Diante desse estereótipo do durão, do sempre forte, pela sua experiência, os homens sentem dificuldade em buscar terapia, em buscar ajuda psicológica? Ah, sim, com certeza. Eu atendo poucos homens aqui na minha vida clínica, e dos poucos homens que eu atendo, eles já vêm numa situação já mais emergencial, né? Não sou bombeiro, né? Não consigo apagar os fogos, então já vem em situações bem mais limítrofes, da qual já está instalada uma depressão, já está instalada uma ansiedade. Então eu vejo que os homens buscam muito pouco essa saúde mental, emocional, para lidar com suas questões, porque a gente é muito ensinado, e de novo, também tem um teto de vidro, viu, gente? A gente é muito ensinado a não resolver nossas questões. A gente é durão, a gente aguenta, a gente lida bem com elas, o choro não é permitido para os homens, então eu entendo que isso traz todas as doenças mentais, e o homem realmente ele não se coloca nessa permissão de poder buscar essa ajuda. E de que maneira os amigos e a família podem contribuir, podem ajudar um homem a buscar ajuda? Qual é a dica que você deixa para quem está nos acompanhando? Eu ia pedir para a família, para os familiares, e amigos, tenham um pouco de paciência com nós homens, né? Nós somos ensinados muito a realmente não expressar emoções, a não expressarmos o que estamos sentindo. Então, eu ia pedir até para as meninas, tenham um pouco de paciência com a gente. Somos o sexo frágil, eu brinco, nós que somos as pessoas mais machucadas também por esse machismo. Então, tenham um pouco de paciência com a gente. É um mundo novo para nós, os homens. Então, essa demonstração de humanidade que os homens estão vivenciando agora é muito novo para esse movimento masculino novo. A gente não precisa mais viver naquela época antiga de 1940, que o homem tinha que ser aquela coisa dura e engessada. Não. Hoje nós, homens, podemos nos permitir falar, nos permitir chorar, nos permitir transmitir os sentimentos. Então, eu ia pedir um pouco de paciência para os familiares e amigos. Tem alguns homens que realmente vão ter um pouco de resistência ou outra. E a dica para os homens, eu também tenho teto de vidro, todos os homens que estão nos assistindo, levantar a mãozinha. Assim, a gente não aguenta tudo, somos seres humanos, frágeis, pequenos, e acho que é justo, quando está sofrendo, não fazer aquela coisa de, não, eu aguento. Não, nós somos falhos, e levanta a mão e pede ajuda. Rafael, muito obrigado pela sua entrevista. Pessoal, o recado está dado. Se o psicólogo falou, tá falado. Não há problemas em procurar ajuda. Fica a dica para você. Novembro Azul, um mês importante de conscientizar sobre a saúde física e mental dos homens. Recado está dado. Atenção, você homem que está nos acompanhando. Cuide-se. Gia, com você. Muito obrigada, Matheus. Mais uma participação, ótima essa participação também. Doutor, assim como o psicólogo falou, né, que os homens ainda resistem um pouco para buscar ajuda mental, emocional, quando o assunto é exames, procurar um urologista, nos dias atuais ainda existe essa resistência? Gisele, felizmente isso tem diminuído bastante. Ai, que eu encontro aí no consultório é uma diminuição progressiva, acentuada
desse preconceito. Ai, que bom. E eu acredito que, além do preconceito, tem a questão de desinformação, porque é um exame muito simples. Eu me submeto a esse exame anualmente. Da mesma forma que eu proponho aos meus pacientes que façam o exame, eu também tenho que fazer. Claro. Se eu acredito que aquele exame é importante É muito para importante. outra pessoa, também é importante para mim. Então, é um exame muito simples, é um exame muito rápido, indolor e que não afeta a masculinidade em absolutamente nada. Nada, perfeito, doutor. E quais são os principais fatores para o surgimento do câncer de próstata? Olha, o que a gente sabe é que a incidência do câncer de próstata na população geral é de 1 em cada 6 homens. Quando ele tem caso na família, de primeiro grau ou de segundo grau, essa incidência aumenta de 2 para cada 6 homens. Quando eu tenho 2 casos na família, essa incidência aumenta para 4 homens de cada 6. Então, o fator familiar, ele genético, exerce um fator muito importante. É sabido também que os negros têm uma maior propensão a desenvolverem câncer de próstata. E você vai falar, as pessoas vão falar assim, mas se a minha chance é 1 em cada 6, é insignificante? De maneira alguma, é uma incidência muito grande. E dos cânceres que nós temos no nosso organismo, o câncer de próstata é o que tem a maior incidência, não é o mais letal é o câncer de pulmão. Mas dos órgãos internos é o câncer que tem a maior incidência, daí a preocupação. Entendi, doutor. E quais são os sintomas? De repente, quando o câncer o ideal é não esperar esse sintoma, né? Já fazer os exames preventivos. Mas caso o paciente já está com câncer, ele tem algum sintoma que pode levantar um alerta? Gisele, essa talvez seja a pergunta mais importante que exista. Creio que se a gente esquecer todas as outras coisas e saber exatamente isso, levar isso para casa, é o mais importante. Quais são os sintomas que o câncer da próstata dá, que nós homens temos que ficar bem atentos? Se a gente sentir qualquer um deles, a gente tem que correr para o urologista. Nenhum. Não tem sintoma. Estou urinando bem, não tenho dor, não tenho dificuldade, esvazio bem a bexiga, deixa para depois, amanhã eu vejo, agora não dá tempo, larga do meu pé. Completamente Quando silencioso. eu sentir, eu procuro. E é assim que eu vou levando a minha vida. Já posso ser portador de um câncer na minha próstata sem saber. Então, a questão dos sintomas, se você for esperar, quando ele dá os sintomas, é quando ele já está avançado. Entendi. Aí já não tem mais o que fazer. Por isso que as campanhas do Novembro Azul, você vai ver sempre escrito: homens a partir dos 50 anos, anualmente, façam o seu exame. Ninguém está falando, homens, quando tiverem determinados sintomas, vão procurar os seus urologistas. Na população em geral, a gente começa com 50. Nos casos em que dos pacientes que têm casos na família, a gente começa a investigação a partir dos 45. E tem cura? Antecipa. O câncer de próstata? Todos os cânceres têm cura, desde que a gente detecte no início. Isso serve para a mama, serve para o útero, serve para o intestino, serve para o pâncreas, enfim. Todos os cânceres, não é como antigamente a gente pensava, né, que falou câncer era uma sentença de morte, né? Então, todos os cânceres têm cura. E o câncer da próstata também tem cura. Aí, da importância de se fazer o exame na época em que eu não tenho sintoma, que é ali que você tem um câncer inicial, se tiver. E o senhor, você, né? Você. Costuma realizar bastante cirurgias nesse sentido. Como são realizadas as cirurgias do câncer de próstata? Existem diferentes tipos de cirurgias? Existe. Acredito que na especialidade de urologia, as cirurgias que mais avançaram foram as cirurgias relacionadas com a próstata. Antigamente a gente fazia aquelas cirurgias tradicionais, abertas, depois evoluiu para técnicas minimamente invasivas, que é a cirurgia laparoscópica, e atualmente a gente usa uma plataforma de robô para operar. Então a gente conecta os braços do robô no abdômen do paciente e através de um console que aumenta a visão em 15 vezes, e nos fornece uma visão em 3 dimensões, a gente consegue manipular os braços do robô dentro do paciente, aumentando a sensibilidade, aumentando a segurança para fazer essas cirurgias com menos riscos de efeitos colaterais.
O ideal é que não chegue na cirurgia, mas se chegar, nós sabemos que existem bons recursos aí. Isso é outra coisa que muita gente fala, mas é o contrário. Quando a gente indica uma cirurgia para um paciente, quer dizer que tem cura. O ideal é que a gente detecte no início, para que dê tempo de remover, se for o caso, aquela glândula doente, para proporcionar a cura. É lógico que não existe só a cirurgia, existe a radioterapia com efeito curativo e outras modalidades terapêuticas, mas a cirurgia, quando o paciente é rígido, tem uma perspectiva de vida maior do que 10 anos e goza de boa saúde, a cirurgia ela é curativa. Quando, antigamente o pessoal falava assim, eu fiz o exame lá, o doutor disse que meu caso não é para operar, ai que bom. É porque não tem mais como curar. A doença já está espalhada, não adianta eu remover a próstata e deixar metástases da doença em outros locais do corpo. Entendi. Então, sempre quando você ouvir, paciente fez cirurgia para a próstata, nos casos de câncer, quer dizer que ele tem chance de curar. Quando não tem chance de cura, a gente fala para o paciente o que ele quer ouvir, que não precisa operar, mas é porque já não tem mais o que fazer, vão ser tratamentos paliativos. Por isso que é muito importante, gente, Novembro Azul, atenção homens que estão acompanhando a gente, as mulheres também que estão aí, passa esse recado para o esposo, né, para os filhos, enfim. Nada de deixar para a última hora. Aproveita aí o mês, as campanhas e vai realizar, colocar os exames em dia, né? Isso não custa nada, é muito bom. Gente, voltando aqui para o nosso assunto, com o passar dos anos, os homens enfrentam uma redução dos hormônios masculinos, principalmente a testosterona. Esse processo natural é conhecido popularmente como a andropausa. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Depois do intervalo, o médico urologista Luiz Cláudio Lima Alves vai explicar quais são os sintomas dessa fase. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. Como anda a saúde do seu pai, marido, filhos, sobrinhos? E você, homem, tem cuidado direitinho da sua saúde? Pois é, no programa de hoje nós falamos sobre a saúde masculina com o médico urologista Luiz Cláudio Lima Alves. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre um período da andropausa, popularmente conhecida como a menopausa dos homens. Doutor, é um assunto que a gente não escuta com muita frequência, mas a gente pode falar que é a menopausa masculina mesmo? A gente conhece com outro termo, deficiência androgênica do envelhecimento masculino, mas corresponderia à menopausa na mulher. A diferença é que a menopausa da mulher, a queda é abrupta. E na andropausa, vamos falar isso, que é o que tem mais, o pessoal mais conhece, a queda dos níveis de hormônio ela é lenta e gradual. E ela começa a ocorrer a partir dos 40 anos, numa proporção de 1%, a queda de testosterona é de 1% ao ano, a partir dos 40. E atingindo em homens de 60 a 80 anos, 10 a 20% de pessoas sintomáticas que vão precisar de algum tipo de orientação ou tratamento medicamentoso. E quais são esses sintomas? Muda alguma coisa no organismo? Muda. Esses sintomas, eu costumo dizer, é como se o homem andasse com o freio de mão puxado. Sabe aquela pessoa com falta de coragem, disposição, você convida, não, estou com preguiça, mas tem que ir lá, mas que dia bonito hoje, vamos lá, não, mas não, estou com preguiça. Aquela pessoa que fica sempre cansada, falta de disposição, fadiga, perda de massa muscular, acúmulo de gordura abdominal, queda de pelos, alguns sentem calorões. Alguns se queixam de diminuição no desempenho sexual, perda do apetite sexual. Alguns homens relatam irritação, outros relatam perda de memória. E você vê bem que muitos desses sintomas, eles se confundem com o próprio envelhecimento. Sim. Então, a gente, para diagnosticar uma andropausa, a gente
tem que dosar os níveis de testosterona. E o valor que é considerado normal é acima de 300. Abaixo de 300, a gente pode conversar sobre algum tipo de tratamento. E como que é realizado esse tratamento? Tratamento envolve medidas comportamentais, isso que apareceu aí, atividade física. Sim, boa alimentação. Boa alimentação. E às vezes a gente fala assim também, boa alimentação, né? Às vezes as pessoas se queixam, pode dar uma escorregada de vez em quando? Pode, pô, pelo amor de Deus, eu sou contra radicalismo, sabe? Porque você fala em boa alimentação, a pessoa, não, esse doutor só come comida saudável. Não, a gente come também. Tem um diazinho que a gente vai no churrasco, a gente escorrega e come uma costelinha de porco, toma cerveja, enfim. Mas essas coisas... Não pode ser todos os dias, né, doutor? Exatamente. Essas coisas não têm importância ocasionalmente. Como a bebida, não tem importância de vez em quando a gente, às vezes, ultrapassar um pouquinho o limite, desde que possível. O que é importante é o dia a dia. Então, é o de segunda a sexta-feira que a gente está lá em casa, almoçando, procurar ali ter uma alimentação saudável, prática de exercícios regulares e combate ao estresse. Eu acho que é muito importante, né? Uma vez eu li um livro do Nuno Cobra, que foi o preparador físico do Senna, Semente da Vitória. Ele contava lá que ninguém trabalha mais do que o nosso coração. Bate 60 batimentos por minuto, 3.600 batimentos por hora, 86.400 batimentos por dia. Mas sempre que ele bate, ele relaxa. Ele bate, mas ele relaxa. A pausa também é importante. Esse relaxamento, fazer o que gosta, andar de bicicleta, passear com os familiares, pescar, atividade física, corrida, não fazer nada, ler, sabe? O que ele quiser. Esse momento não é só trabalhar, né? E, além dessas medidas gerais, a gente tem opções de tratamento medicamentoso, através de gel ou através de injeções que podem ser aplicadas na tentativa de restabelecer os níveis normais acima de 300 da testosterona. Perfeito, muito bem esclarecido, doutor. Falar sobre a saúde dos homens é muito importante. E depois das dicas de saúde desse programa, eu espero que você, homem, cuide melhor da sua saúde para desfrutar aí por muito tempo da companhia das pessoas que você ama. Obrigada, doutor Luiz. Foi ótima a sua participação. Obrigado. Muito boa mesmo. Obrigado. Volte mais vezes. Com certeza. Obrigado. Muito obrigada. Nós que agradecemos. É isso aí, gente. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Eu encontro você no próximo programa. Enquanto isso, acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima.